Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aula de história da semana. Peguem a apostila lá na página 40, onde a gente vai continuar falando sobre cidadania. Mas agora nós vamos conversar sobre o começo dessa cidadania, quando ela se deu e quando ela foi criada e pensada, tá bom? Então, o surgimento da cidadania na antiguidade. Atualmente, a cidadania significa os nossos direitos e deveres como cidadãos, certo? Então, no segundo parágrafo, fala assim: as primeiras ideias acerca da cidadania surgiram durante a antiguidade, há mais de 2.500 anos antes de Cristo, na Grécia Antiga. Então, foi lá que começou a primeira discussão sobre essa cidadania, sobre os direitos das pessoas, sobre o que escolher que iria acontecer na cidade, na sociedade. Ok? Terceiro parágrafo. Foi em uma das cidades chamada Atenas que os gregos desenvolveram as primeiras ideias de cidadania. Grifem esse parágrafo inteiro. Que significa governar por meio da participação das decisões políticas e das decisões do interesse público dos atenienses. Essa forma de governo recebeu o nome de democracia, então onde os cidadãos poderiam debater e levantar discussões e escolher coisas para a cidade, para a sociedade dentro desses governos. Mas a cidadania não era para todos. Então, assim, nesse momento houve a cidadania, porém ela não era para todos. Por quê? Porque na Grécia não era todos que eram considerados cidadãos, era somente alguns. E homens de famílias ricas de Atenas, como eles chamavam homens livres de Atenas. O restante, que era dividido entre os que não tinham acesso à cidadania, eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Então, essas pessoas não tinham direito à cidadania, então eles não tinham direito de dar palpite, de pensar, não tinham os direitos preservados, não participavam dessa cidadania de Atenas. Então ela foi criada nessa época, né, galera? Mas assim, não era praticada como é praticada nos dias de hoje. A sociedade e a cidadania em Atenas. Em Atenas, os cidadãos eram apenas os homens livres nascidos na cidade. Grifem. Isso lhes garantia não só o poder de participar das decisões políticas e da justiça, mas também o direito de possuir propriedades. Então, somente eles tinham o direito de possuir terras, bens, casas, entre outros. Entre os cidadãos, havia uma diferenciação entre os homens, jovens e velhos. Isso acontecia porque as cidades independentes da Grécia Antiga originaram-se de tribos, chefiadas por anciãos, que eram os homens mais velhos dos clãs. Então, os homens mais velhos eram anciãos que dominavam todo aquele grupo de homens. E os gregos mantiveram essa tradição por longos anos e longos períodos. E a autoridade máxima, então, era esses clãs, esses homens mais velhos, onde os homens mais novos respeitavam as decisões e as opiniões deles. Então, era tudo uma hierarquia. E para poder participar da decisão política, os homens tinham que ter já de 30 a 40 anos. Lembrando que não eram todos os homens, e sim os homens de elite da cidade de Atenas, os homens que tinham poder aquisitivo. Na página 41, nós vamos ver que as mulheres, os estrangeiros e os escravizados não faziam parte desses cidadãos, não eram considerados cidadãos. Podem grifar o primeiro parágrafo. As mulheres mais ricas, elas ficavam restritas dentro de suas casas, nas cozinhas, cuidando da casa, e elas, esse cômodo que elas ficavam era chamado de gineceu, isso está ali no segundo parágrafo. E elas só saíam em espaços públicos e em ocasiões especiais, como fazer compras ou participar de alguma celebração religiosa. As mulheres pobres, no terceiro parágrafo, podem grifar, elas transitavam diariamente pela cidade. Por quê? Porque elas trabalhavam no comércio, então elas ficavam
transitando pela cidade, porque muitas delas eram lavadeiras ou vendedoras, certo? E aqui nós vemos uma pintura, mas das mulheres ricas, que ficavam só nos seus gineceu e cuidando da sua casa. O terceiro parágrafo, o quarto parágrafo, os estrangeiros que viviam em Atenas eram chamados de metecos, podem grifar. A maior parte deles habitava as regiões portuárias comerciais, devido ao seu deslocamento de comércio. E como eles desenvolviam todo o comércio da região, eles ficavam no litoral porque é mais fácil de se locomover de um lugar para o outro. Então, como os metecos eles participavam muito do comércio, eles tinham um poder aquisitivo. Então, eles tinham poder aquisitivo, porém, eles só poderiam ter uma terra que fosse deles mesmo e não dos atenienses, se eles autorizassem. E isso era muito raro acontecer. Então, o que acontecia em geral? A terra era toda de Atenas e eles emprestavam essa terra como se fosse um aluguel, uma troca. Eu te empresto aqui, você mora aqui, mas você me dá algo em troca durante determinado tempo. Sim, nada pertencia a eles, a não ser que esses homens atenienses deixassem. Porém, isso era muito difícil de acontecer. Apesar de viverem integrados à vida econômica e social de Atenas, os metecos não participavam das decisões políticas, porque não eram considerados cidadãos. E com o dinheiro eles possuíam bens móveis, como vasos, metais, gado e até escravos. Porém, grifem essa parte, eram proibidos de possuir casas e terras, com exceção de quando recebiam esse direito, que era muito raro. Virando a página, na página 42. Os escravos, por sua vez, costumavam ser prisioneiros de guerras, capturados da sua região, e sendo assim não tinham direito de nada, né? Podemos dizer assim, principalmente de ser cidadãos. Acredita-se que as pessoas escravizadas formavam aproximadamente 1/4 da população da cidade-estado de Atenas, resultando entre 60 a 80 mil pessoas que realizavam os mais diversos trabalhos domésticos ou atividades ligadas ao artesanato, à agricultura ou às minas. Então, percebam quantas pessoas viviam como escravizados em Atenas. Embaixo aqui nós vemos uma imagem, né, de um escravo andando a cavalo, e abaixo nós temos o texto que fala o objetivo da cidadania era participar da vida política de Atenas. Então, esses cidadãos tinham esse objetivo, de participar das decisões políticas. Então, vamos grifar agora o segundo parágrafo. Além disso, acreditavam que para ser cidadão era preciso desenvolver-se culturalmente. Por isso, eles criaram a paideia. Então, não bastava só ser homem, tinha que desenvolver a sua cultura através de ginástica, podem grifar. E o que eles aprendiam nessa ginástica? Lançamentos de disco, lutas, realizando esportes, que nos lembra a educação física que temos hoje na escola, certo? Página 43. A música, que visava os cantos tradicionais, os poemas gregos, um instrumento musical. Aqui eles chamam a atenção chamado lira, que era um instrumento típico de lá. E hoje em dia, atualmente, nós também temos aula de música na escola, né? Normalmente mais na educação infantil, mas nós temos acesso. E uma cultura branda, né, de música que nós temos acesso. Leitura e escrita, com foco na gramática grega, que podia ser ensinada através do canto, relacionado à música, né? E também habilidade de fazer cálculos. Então, isso hoje em dia é a nossa língua portuguesa e a matemática, certo? Então, para ser cidadão, além de ter que se encaixar aqueles homens de famílias ricas de Atenas, entre 30 e 40 anos, e possuir esse domínio cultural, dessas 3 características. Agora, conecte o assunto. De acordo com a paideia,
os conteúdos que os jovens atenienses entre 7 e 16 anos deveriam aprender eram ginástica, música, leitura e escrita. Então, antes deles se tornarem cidadãos, antes dos seus 30 e 40 anos, eles aprendiam tudo isso para quando chegar lá já estar apto a tomar as decisões políticas, certo? Então, agora vamos comparar o conhecimento da Pandeia com os conhecimentos que temos hoje. Então, a ginástica. Temos a educação física, que são realizadas nas quadras ou ginásio. A música. Temos as aulas de música e também aula de artes, né, que nos remete a essa cultura. Leitura e escrita. Temos a língua portuguesa e a matemática, certo? Virando a página agora, na página 44. Muitas cidades da Grécia Antiga eram independentes politicamente e adotavam, grifem essa parte, a democracia direta, com sistema de governo, ou seja, os próprios cidadãos discutiam como se deveria governá-las, faziam as leis e votavam acerca das decisões. Então, essa democracia direta, os próprios cidadãos discutiam o que ia ser feito e as decisões que iriam ser tomadas. E olhem só, era de 40 mil a 60 mil homens na época. As assembleias ocorriam 40 vezes por ano, então se a gente for notar, são bastante vezes, né? E em uma quantidade grande de homens também. Terceiro parágrafo, podem grifar. Na Assembleia, podia-se declarar guerras, decidir onde aplicar os recursos públicos, votar, expressar a sua opinião, entre outros. Então, do homem mais pobre ao mais rico, todos os cidadãos de Atenas podiam participar do governo. Atenas possuía uma democracia direta, que contava com cerca de 40 mil a 60 mil cidadãos. O Brasil, por sua vez, é uma democracia representativa, ou seja, grifem, uma democracia indireta. Isso significa que os eleitores brasileiros, nós, precisam eleger seus representantes políticos, que são as pessoas que ocuparão os cargos de governo. Então, não é a população que decide o que vai acontecer. Nós elegemos nossos representantes. Então, é uma democracia indireta, por quê? Indiretamente, nós estamos elegendo alguém para nos representar. Então, a gente sempre vai procurar votar em alguém que tem a mesma opinião que a minha, alguém que defende o que eu acredito, certo? Por quê? Porque o nosso país tem uma população imensa. E hoje em dia, todos os países, né? Até a Grécia. E assim, imagina um local com 40 mil pessoas conversando e discutindo sobre assuntos, já é uma loucura. Agora, e o Brasil? Que tem milhões de pessoas. Porque a Grécia é um país pequeno também. Então, assim, em cada local, esse grupo de pessoas se encontravam, certo? Agora, imagina o Brasil. É um país muito grande em território e em população. Então, teria como, será, fazer uma democracia direta aqui? Será que teria como ouvir o desejo de todos? Acho que seria bem difícil, né? Por isso, nós temos a democracia indireta. Nós elegemos os governantes para nos representar. Página 45. Refletindo sobre o número de cidadãos em Atenas durante a Antiguidade e o número de eleitores do Brasil em 2018, está ali no final da página 44, ó. Em 2018, o Brasil tinha 147,3 milhões de pessoas. Seria possível... Agora nós vamos ver se seria possível o Brasil ser uma democracia direta. Então a professora acabou de falar, né, que seria algo muito difícil, porque a nossa população é muito extensa. Então não teria como ouvir a opinião de todos. Ficaria algo muito confuso. Não teria possibilidade da gente atender às necessidades de todo mundo, as necessidades individuais de cada um, porque os nossos eleitores, os nossos cidadãos, são uma quantidade muito grande. E assim nós terminamos a nossa primeira aula de história. Então nós vimos
como começou a cidadania em Atenas, lá na Grécia, que só alguns tinham acesso a essa cidadania, que eram os homens, que antes deles terem acesso a essa cidadania, que eram os 30, 40 anos, eles precisavam adquirir determinada cultura, que a democracia ela era uma democracia direta, onde em toda a Grécia, os cidadãos eram entre 40 a 60 mil, onde eles se encontravam 40 vezes por ano para discutir o que iria ser feito, se iria ter guerra, se eles iriam construir um palácio, o que eles iriam fazer com os comerciantes em determinada cidade, né? Cada um reunia o seu grupo de cidadãos e discutia sobre isso. E nós vimos que no Brasil seria impossível ter essa democracia direta, que é onde o grupo decide o que quer. Por quê? Porque a nossa população é muito grande, então não teria como debater todos os assuntos devido ao grande número de população. Vimos que antigamente as mulheres, os escravos, os comerciantes não eram considerados cidadãos. E finalizamos então o nosso assunto aqui, ok? Um beijo e até a próxima!